Bom dia, crianças! Tudo bom? Hoje a nossa aula será de língua portuguesa, né? Hoje é segunda-feira, dia 29 de março, o mês já está acabando e nós continuamos essa semana com as nossas aulinhas dos livros, né? Então vocês vão pegar o livro Crescer, das páginas 20, 21 e 22 e nós vamos fazer as atividades. Mas antes da gente iniciar as atividades do livro, eu tenho que fazer aqui para vocês umas explicações, porque nós vamos começar a estudar um pouquinho da gramática. O que é gramática? É a forma que a gente escreve, né? Forma que a gente escreve. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre os verbos. Então, eu preciso explicar um pouquinho para vocês sobre os verbos, tá? Então, nós vamos iniciar essa aula falando dos verbos. Antes de iniciar, né, a gente sabe que nós já estudamos os substantivos e os adjetivos. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas e os adjetivos as características. O verbo é uma palavra que indica ação, tá? Movimento, estado ou fenômeno natural. Então, nós vamos estar vendo um pouquinho disso aqui. E ele possui o quê? O verbo ele não pode ficar sempre da mesma forma na frase. Ele tem flexões, mudanças do modo dele, com o tempo, o número da pessoa, e ele pode ser no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Então, nós vamos estar vendo tudo isso, tá? Por quê? Porque nós precisamos entender isso para fazer essas atividades. Então, venham cá, crianças, que eu vou dar uma explicação para vocês sobre verbos, tá? Aqui, vocês estão vendo, os verbos, eles são flexionados em tempo, pessoas e números, né? O que vem ser isso? O tempo, né? O tempo do verbo, nós vamos estar vendo ali atrás, o tempo, a pessoa e o número. Por quê? Porque o tempo, ele pode ser presente, passado, futuro. O número, ele pode... Que vocês vão ver, a pessoa, né, no singular ou no plural, e o número, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas para o verbo, ele ser flexionado, ele tem que ter uma ação, que pode ser, aqui eu dei o exemplo do verbo correr, pular, jogar, ou um estado, estou, sou, estamos, ou um fenômeno natural, chover, ventar, nevar. Essas são as ações que o verbo pode ter. Então, ele é flexível, esse verbo. Ele não fica sempre do mesmo jeito na frase, tá? Agora, aqui, ó, nós temos o quê? As pessoas. As pessoas do verbo, ele pode ser singular ou plural. No singular, a primeira, segunda, terceira pessoa. E no plural, primeira, segunda, terceira. Então, ó, eu, tu, ele no singular. No plural, nós, vós, eles. Tá dando para entender, crianças? Então, quando a gente flexiona o verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo também pode ser flexionado no tempo. Vou dar o exemplo do verbo estudar, que está no infinitivo. No presente, no passado ou pretérito. Tanto faz falar passado ou pretérito e futuro, tá? Então, vou dar os exemplos aqui, ó. Por exemplo, o verbo estudar no presente. Eu estudo, no presente e no singular. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. No plural, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pretérito ou passado. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. No plural, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Olha que o A tem que ser acompanhado com M quando está no passado e não com O. Por quê? Vocês vão ver aqui no futuro a diferença, tá? Isso aqui é uma regrinha para o resto da vida, viu, crianças? Para não esquecer mais. No futuro, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Olha aqui, ó, o verbo no futuro. A terminação é em A, O, tio, e aqui é em M. Então, lembre-se disso. Quando eles estudaram, não pode pôr o O, é o M. E eles estudarão é para o futuro. Então, passado e futuro, tá bom? Então, por enquanto, crianças, a gente
tá vendo realmente como que a gente conjuga um verbo. E agora nós vamos entrar nas nossas atividades da semana, da página 20 a 22. Olá, crianças, voltamos. Então, agora vocês vão pegar o livro na página 20 e nós vamos começar a atividade, tá bom? Nós temos aqui o estudo da língua, verbo. Vocês já viram como que são os verbos, como eles são flexionados, né? Agora nós vamos ler um conto que chama Rapunzel. Alguém daqui já conhece o conto Rapunzel? Aqui nós temos somente um trecho deste conto, mas eu vou postar para vocês um link que vocês vão entrar e vão ler todo o texto com a historinha da Rapunzel, tá bom? Quem já conhece é ótimo, mas é bom fazer a leitura, tá? Então vamos lá. Leia a seguir o início do conto Rapunzel, que faz parte da tradição oral. É a história de uma mulher grávida que tem muitos desejos. O marido tenta satisfazê-los, mas um dos pedidos parece difícil de ser atendido. E aqui tem um trecho, vamos ler. Certo dia, a mulher olhava pela janela quando viu uma linda plantação de Rapunzel, nome de uma verdura alemã fresquinha e deliciosa, um tanto rara e difícil de encontrar. Marido, por favor, quero comer aquela verdura. Mas, amor, aquela plantação pertence à vizinha mal encarada que mora em frente. Dizem que ela é uma bruxa. Desta vez não será possível, não vai dar. Por favor, não insista, pois eu não tenho coragem de pedir a ela. Aí tem a foto aí, né, de uma menina olhando pela janela, ou uma mulher, né, que no caso é a mulher, olhando numa janela, vendo a plantação. Então, quem não conhece a historinha da Rapunzel, vão lá naquele link e leiam a história inteira, tá? Quem já conhece é para ler também, tá? Vamos treinar nossa leitura. Aí você vai descobrir se o marido atendeu ou não o desejo da esposa e o que aconteceu, né, na continuação da história. Então, a letra B da página 21. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma análise desse texto, tá? Vocês estão vendo aí que no texto tem algumas palavrinhas que elas estão destacadas, né? Com negrito. Olhava, viu, quero e pertence. São verbos essas palavrinhas. Verbos flexionados. Lembra que eu expliquei que o verbo pode estar no passado, no presente, no futuro? Então, vocês observem bem esses verbos para a gente fazer essas atividades, tá? Nós também vamos estar verificando algumas coisas sobre pontuação, que depois também vai ter uma explicação para vocês sobre essas pontuações, tá? Pontuação, no caso de um texto, de uma narrativa, ela serve para quê? Para dar ênfase, né? Para você entender aquela narrativa, para você saber se a pessoa está falando, está fazendo uma pergunta, quando é o narrador. Nós temos a narrativa que ela pode ser direta ou indireta, né? Quando ela é direta é porque é o personagem que está falando, quando ela é indireta é porque é o narrador que está falando, escrevendo a fala do personagem, né? Então, nós temos que estar sempre observando esses sinais de pontuação nos textos, para a gente poder entender. Ai, vai bater. Para a gente entender o texto. Nesse trecho do conto, além da fala dos personagens, há a fala do narrador. A letra B da página 21, tá? Nesse trecho do conto, além da fala dos personagens, há a fala do narrador. Como é possível diferenciar essas falas? Então, nós vamos colocar aqui, como é possível diferenciar essas falas, tá? Nós vamos verificar isso no texto, nós temos que voltar lá no texto para fazer a leitura e verificar, tá? Então, voltemos no texto, deixa eu passar a letrinha B, tá? Vocês estão vendo daí? Deixa eu pôr mais próximo para vocês enxergarem, tá bom? Letrinha B. Então, nós vamos voltar no texto. Além da fala dos personagens, a fala, como é possível diferenciar? Então, ó, a fala, a resposta. A fala, lembra que eu falei? A fala dos personagens
no texto, né? Está marcada pelo travessão. Então, toda vez que vocês verem o travessão, é o personagem que está falando, não é o narrador, tá bom? Então, esse travessão, ó, que é esse sinal, ele está sempre no início da fala, tá? Do parágrafo. E sempre é o personagem que está falando. Então, aqui a resposta. Ixi, essa caneta não está muito boa, né? Vou pegar outra. Por causa do travessão também. Essa pode ser uma das respostas ou mais completa. A fala está marcada pelo travessão, tá? Então, por causa do travessão é que dá pra gente saber quem está falando. Se é o personagem ou se é o narrador. Aqui, agora, vamos apagar aqui e vamos fazer a letra C, tá? Eu só tenho esse pedacinho aqui de lousa, então eu tenho que apagar, viu? Então, você já sabe que na letra B é através do travessão, certo? Então, agora nós vamos para a letra C. A letrinha C, nós temos aqui, ó. Relacione as colunas usando setas. Então, nós temos verbos destacados na fala do narrador. Fala do narrador. Narrador é quem está narrando o texto. E verbos destacados. Então, vamos voltar lá no texto. Na fala do personagem. Voltando no texto, o que nós vamos verificar? Certo dia, a mulher olhava pela janela. Quem está falando aí? Personagem ou narrador? Narrador, né? Certo dia, a mulher olhava pela janela quando viu uma linda plantação de Rapunzel. Olhava e viu. São verbos que estão flexionados, conjugados, né? No quê? No passado ou no presente? Olhava, viu. Passado ou pretérito, né? Pode ser. Ou pretérito. Então, no caso aqui, ele indica coisas que já aconteceram. Já aconteceram. Então, a fala do narrador indica o quê? Passado. Pretérito, passado, pretérito é a mesma coisa, tá? Indicam fatos que já aconteceram. E os verbos destacados no personagem indicam fatos que acontecem. Porque, olha, marido, por favor, eu quero, tá no quero. O verbo está no presente, eu quero hoje, pertence. Eu quero, tá? Então, aquela plantação pertence. Quem pertence a alguém, né? Pertence a ela, a mulher que ele fala que é uma bruxa. Então, quero, pertence, está no presente. A fala do personagem está no presente. A fala do narrador está no passado, né? E fatos que vão acontecer seria o quê? No futuro, mas aqui nós não temos nada ainda que esteja no futuro. Então, a resposta da letra D, vocês vão verbos que estão no passado e verbos que estão no presente. O futuro não tem nada, que deixa sem a setinha. Então, vocês vão fazer a setinha pro passado e pro presente. Escrevam na frente, né? Tem um quadradinho aí, vocês escrevam na frente, passado e presente, para vocês não se esquecerem desse detalhe. Muito bem. Agora, a letrinha D. A letrinha D, nós estamos vendo aí. No trecho, dessa vez, não será possível. A que tempo se refere esse verbo? Não será possível. Vamos lá no texto, olha aqui, ó. Desta vez,
Não será possível. Por que será que não será possível? Não vai dar. O que o marido está falando isso para ela? Ele está usando o quê? Está usando o futuro, né? Desta vez não será possível ir lá fazer o que você quer. Então, esse verbo será, ele está no quê? No futuro, certo? Então, desta vez não será possível. A que tempo se refere o verbo? A resposta da letra D é futuro. A letra E, releia o primeiro parágrafo do texto e complete as frases a seguir com uma das expressões dos quadros. Então, nós temos o primeiro parágrafo. Certo dia, a mulher olhava pela janela quando viu uma linda plantação de Rapunzel. Entre parênteses, nome de uma verdura alemã fresquinha e deliciosa, um tanto rara e difícil de encontrar. Então, esse é o primeiro parágrafo. Agora vocês têm que completar as frases com se o tempo é determinado ou não determinado. Lembra lá dos verbos que pode estar no tempo, né? Se ele está determinado, se ele está indeterminado. Então, nós vamos ver aqui, ó. O verbo olhava indica uma ação que aconteceu em um tempo determinado ou não? Ó, certo dia, a mulher olhava pela janela. Esse olhava, quem olhava? A mulher. Mas o tempo não fala que dia que ela olhava. Certo dia, só está falando que foi um dia, mas não fala assim. De manhã a mulher olhava pela janela, à tarde a mulher. Não, certo dia ou dia tal. Então, é um tempo não determinado ou indeterminado, né? Indeterminado. Que fala. A letrinha E é a primeira resposta. E na segunda, o verbo viu indica uma ação que aconteceu num tempo determinado ou indeterminado? Então, ó, certo dia a mulher olhava pela janela quando viu. Ela viu. Se ela viu, ele está o quê? Lá no passado. Ela não vê, ela viu. Quer dizer que ela já viu, né? Então, o tempo está determinado. Então, tempo determinado. Assim fica mais fácil da gente entender, né? Muito bem, gente. No caso aqui, na página 22, nós temos uma definição de verbo, que é uma das palavras usadas para indicar o tempo em que os fatos ocorrem. Expressa a ideia de presente, passado ou futuro. O verbo no passado ou pretérito pode indicar uma ação que aconteceu em tempo determinado ou indeterminado, conforme a gente viu. Nas narrativas, muitas vezes, os verbos das frases dos personagens são conjugados no presente. O narrador costuma falar de fatos que já aconteceram. Por isso, em geral, o verbo fica no passado, tá? Então, no caso, quando a narrativa é pelo narrador, ele fala no passado. Quando tem os personagens, ele pode ser tanto no passado quanto no presente ou no futuro, tá? Então, ó, o número 2, aqui, vamos fazer o número 2. A luzinha aqui, né? Para vocês entenderem. Então, vamos fazer aqui o número 2, da página 22. Estão acompanhando? Deixa eu ligar aqui para ficar mais claro para vocês, ficar mais próximo, né? Isso. Então, vamos lá, criança. Relacione o verbo de cada frase à esquerda à pessoa que se refere. Então, vamos lá. Na letrinha A, moram perto da bruxa. Ó, o verbo que está destacado, moram perto da bruxa. Na letrinha B,
mora em frente. O verbo mora está destacado. E o C, quero comer aquela verdura. Aqui, esse quero está destacado. E aqui nós temos o quê? O verbo quanto à pessoa, lembra? Do singular, do plural, eu, tu, ele ou ela, eles ou elas. Eu no singular, ele, ela no singular, eles e elas no plural, né? Então, moram perto da bruxa. Quem mora perto da bruxa? Eles moram perto da bruxa. Eu posso substituir por eles moram perto da bruxa, né? Mora em frente. Quem mora em frente? Mora em frente, ele ou ela. Ele ou ela mora em frente. E quero comer aquela. Ele ou ela quem? No caso aqui é ela, a bruxa, né? Mora em frente. Quero comer aquela verdura. Quem tá falando isso que quer comer? A mulher. Então é eu quero comer aquela verdura. Tá vendo como que a gente pode flexionar o verbo? Então, eles moram, ela mora, eu quero comer aquela verdura. Não é necessário colocar na frase, mas a gente tem que saber que isso existe uma flexão desse verbo. Como ficaria a frase moram perto da bruxa caso o verbo se referisse ao pronome nós? Olha aqui. Como ficaria? Nós moramos perto da bruxa, né? Nós moramos perto da bruxa. Olha aqui o que acontece com o verbo. Moramos, lembra lá? No plural, nós significa o homem e a mulher. Nós moramos. Olha o verbo, como você flexiona ele no plural, né? Muito bem. Agora, a quarta questão. Como ficaria a frase? Quero comer aquela verdura, caso o verbo se referisse ao pronome você. Você, ó, é uma pergunta. Aqui no caso tem que ser uma pergunta, ó. Você quer comer aquela verdura, né? Você quer comer aquela verdura. Então, quando a gente põe o pronome você, o que acontece com o verbo? Quer no presente, né? Nós moramos perto da bruxa. Você quer comer aquela verdura? Muito bem. Então, aqui, gente, é para mostrar que os verbos variam para indicar as diferentes pessoas a que se referem. Eu, tu, ele, ela, você, ou ela ou você, né? Nós, vós, eles, ou elas ou vocês. Então, aqui vocês estão vendo como que a gente pode substituir, né? Os pronomes. E se quem praticasse a ação fosse eu e você, como ficaria? Quero comer aquela verdura? Então, vamos ver. Aqui, o 5, vou pôr aqui em cima o 5, tá? Como que ficaria, então, a resposta do 5? Nós queremos comer aquela verdura, né? Porque se fosse eu e você, eu ia falar eu e você queremos comer. Nós substituo pelo pronome nós, que significa eu e você, tá? Então, aqui nós queremos comer aquela verdura. Certo, crianças? Até aí vocês estão acompanhando e nós encerramos hoje a nossa atividade. Fica agora quarta-feira
a sequência, né, dessas atividades com outro texto. Se vocês já quiserem fazer uma leitura desse texto anterior, o nome do texto é João e o Pé de Feijão. Então, vocês vão ter também disponível para vocês, dessa vez em forma de um vídeo, contando a historinha do João e o Pé de Feijão. Então, vocês podem assistir anteriormente, né? E depois a gente vai fazer atividade na quarta-feira. Fiquem com Deus, um beijo.